Voltando aí com o nosso próximo vídeo e a continuação do vídeo anterior, onde a gente vai adquirir a habilidade de reconhecer a diferença entre uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea. Então, num primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre misturas do tipo homogênea, e a literatura aponta que você vai ver, isso é visual mesmo, tá? Apenas uma fase, quando você olha em um sistema, dentro daquele sistema, o aspecto visual é de uma coisa só, entre aspas, né? É só uma única fase, você não consegue distinguir se ali dentro tem dois ou mais componentes, uma vez que, visualmente falando, você está vendo uma fase só. Então, alguns exemplos aqui. A água da torneira, um belo de um exemplo, aparece com frequência nos exercícios, porque a gente sabe que na estação de tratamento de água, dentre as substâncias aí que a água recebe, as mais famosas, o cloro e o flúor, garantindo de que não trata-se de uma água pura, né? Só H2O. Então, no entanto, se você pegar um copo de água da torneira, o que você vai ver é um líquido incolor e transparente, um aspecto visual só, o que a gente vai classificar essa mistura certamente como homogênea. Outro exemplo bastante dito em exercício é a água do mar, e aqui eu não preciso me alongar muito, porque vocês sabem que a água do mar é salgada, e já está uma prova de que ali tem mais de um componente que não a água sozinha, né? Água e álcool, de novo, um aspecto visual de um líquido incolor e transparente, onde não é possível identificar a água diferente do álcool. E aqui, apesar de parecer ser uma repetição desse segundo exemplo, que é a água do mar, repara que eu inseri uma palavra fundamental para esse tipo de classificação, que é a homogênea. Até coloquei um coraçãozinho aqui para que vocês não se esqueçam disso. Se você tem em um sistema água e sal ou água e açúcar, eles devem estar dissolvidos, porque se você exagera na quantidade de sal, vai começar um depósito de sal ou de açúcar aqui no fundo. E então você passa a ver uma segunda fase. E aí você não tem mais o direito de classificar esse sistema como homogêneo, passando para o próximo sistema, que no caso será heterogêneo. As ligas metálicas, as famosas ligas metálicas, está sem figura aqui para dar algum exemplo para vocês, mas dentre as ligas metálicas a gente vai classificar todas elas como homogênea. Alguns exemplos, todos os tipos de aço aqui você tem uma infinidade de opções para essa classificação. O bronze, também bem cobrado em exercícios, que é uma liga metálica, e o ouro 18 quilates. São só alguns exemplos, né? Tem vários outros que a gente pode incluir também, onde há uma exigência de que o ouro 18 quilates tenha 75% ouro dentro da sua liga. O restante aí com prata e cobre. Tudo bem? Então, se você olha, visualmente falando, o ouro 18 quilates, não dá para saber lá dentro o que é ouro e o que é o restante da liga, né? O bronze se repete, o aço tem uma infinidade de metais lá dentro, onde você, no aspecto visual, vê uma única fase. Bom, uma vez se o sistema não for classificado como homogêneo, ele será classificado como heterogêneo. Então, se a mistura é classificada como heterogênea, você terá duas ou mais fases no aspecto visual. E aqui você está entrando no mundo que tende ao infinito. Então, só alguns exemplos aqui do que pode ser cobrado com mais frequência nos exercícios. O granito, aquele pedaço lá de mármore, de pedra que geralmente está na pia da sua casa. Se você olhar com cuidado, você vê manchas nele, né? Então, o granito, geralmente formado por quartzo, mico e feldspato, elas têm cores e aspectos diferentes dentro do granito, o que o classifica como heterogêneo. Você vê fases diferentes dentro desse pedaço. Água e areia, uma vez que a areia não é solúvel em água, ainda bem, né? Senão a gente não faria castelinho de areia na praia. A areia se deposita no fundo da água e você consegue ver a fase que tem areia e, lógico, a água ali como todo parte desse sistema. Repara que a água é bem amiga nossa nesse tipo de exercício, tanto no mundo homogêneo quanto no mundo heterogêneo, tá? Então aqui um outro exemplo, água e óleo, onde você tem dois líquidos immiscíveis entre si. Você vai ter o óleo, que é menos denso do que a água, vai ficar na parte de cima do sistema, e a água na parte de baixo, sendo bem visível, que é óleo e água. Então, outro tipo de mistura classificado no mundo da mistura heterogênea. Pedra e areia, coloquei esse exemplo aqui também, e se a gente ficasse brincando com isso, a gente tinha muito tempo, e com exemplos que, como eu disse, tende ao infinito aqui de substâncias que a gente vai colocar no mesmo sistema e de repente classificar como uma mistura heterogênea. Aqui, cuidado, muito cuidado.
Existem algumas substâncias que... Aliás, substância não, desculpa. Existem algumas misturas... Substância é substância, né? Mistura é outra coisa. Existem algumas misturas que tendem a passar a perna na gente. Porque no aspecto visual se parece muito com homogênea, mas a gente vai classificar isso como heterogênea. O sangue é um belo de um exemplo. O sangue, apesar de visualmente parecer ser homogêneo, ele é classificado como heterogêneo. Existem componentes que não se misturam dentro do sangue. Para convencer vocês isso de maneira rápida, alguém já tem a imagem na cabeça aí de um sangue que foi colocado numa ultracentrífuga, e quando ele para, você percebe as fases ali do plasma e dos elementos figurados. Então aí está um belo exemplo de que o sangue trata-se de uma mistura do tipo heterogênea, dentre outros fatores. O leite, também classificado como mistura homogênea, apesar de parecer... Aliás, desculpa, classificado como heterogênea, apesar de parecer ser homogêneo. Repara que a maior parte do leite seguramente é água, mas o leite ele tem gordura, né? E a gente sabe que óleos e gorduras não se misturam em água. E claro, a gente está falando mais do leite cru mesmo, esse daqui, né? Aquele que sai direitinho da vaca lá, sem nenhum tipo de processo. E esse daqui é bem polêmico, saca? Se você analisar o aspecto visual do sal e do açúcar, eu digo refinado, os dois, você se confunde, né? Quem é sal e quem é açúcar. Só de você misturar os dois, colocar dentro de um mesmo ambiente, de um mesmo pote, de um mesmo sistema, o sal e o açúcar, apesar de serem incrivelmente parecidos, nós não temos o direito de classificá-los como uma mistura homogênea. O sal, sim, é diferente do açúcar. E a gente, com um pouco de paciência, consegue identificar os cristais de sal.